Capítulo 4. Das penalidades. Artigo 225. São penas disciplinares. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Multa. Inciso 4º. Destituição de cargo em comissão. Inciso 5º. Demissão. Inciso 6º. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 226. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, a circunstância e não as agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais do servidor. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 227. São circunstâncias agravantes da pena. Inciso 1º. A premeditação. Inciso 2º. A reincidência. Inciso 3º. O conluio. Inciso 4º. A continuação. Inciso 5º. O cometimento do ilícito. Artigo 228. São circunstâncias atenuantes da pena. Inciso 1º. Tenha sido mínima a cooperação do servidor no cometimento da infração. Inciso 2º. Tenha o servidor. Alínea A. Procurado, espontaneamente e com eficiência, logo após o cometimento da infração, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Alínea B. Cometido a infração sob coação de superior hierárquico, a quem não tenha podido resistir, ou sob influência de emoção violenta, provocada por ato injusto de terceiros. Alínea C. Confessado espontaneamente a autoria da infração ignorada ou imputada a outrem. Alínea D. Mais de 5 anos de serviço com bom comportamento, antes da infração. Artigo 229. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição ou de inobservância de dever funcional, previsto nesta lei complementar, regulamento ou norma interna, e nos de desobediência à ordem superior, salvo quando manifestamente ilegal, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 230. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, ou de advertência, não podendo a suspensão exceder a 90 dias. Parágrafo único. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Artigo 231. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% da remuneração permanente, por dia, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 232. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 233. A demissão será aplicada ao servidor nos seguintes casos. Inciso 1º.
Crime contra a administração pública. Inciso 2º. Abandono de cargo. Inciso 3º. Inassiduidade habitual. Inciso 4º. Improbidade administrativa. Inciso 5º. Incontinência pública e conduta escandalosa. Inciso 6º. Insubordinação grave em serviço. Inciso 7º. Ofensa moral ou física, em serviço, a servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 8º. Aplicação irregular de recursos públicos. Inciso 9º. Corrupção. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público municipal. Inciso 11. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, quando com não provada a má-fé. Inciso 12. Transgressão a qualquer dos incisos 8 a inciso 12, do artigo 218 desta lei complementar. Parágrafo único. A demissão incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo ou função pública municipal. Artigo 234. Configura abandono de cargo a ausência injustificada do servidor ao serviço, por mais de 30 dias consecutivos, ou 40 dias intercalados no período de 12 meses. Artigo 235. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, intercaladamente, durante o período de 30 meses. Artigo 236. A cassação de disponibilidade será aplicada ao servidor que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão, ou que no prazo legal não entre em exercício do cargo em que tenha revertido ou sido aproveitado, uma vez provada a inexistência de motivo justo. Artigo 237. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Inciso 1º. Pelo prefeito municipal, pelo presidente da Câmara Municipal ou por titular de autarquia ou fundação pública, quando se tratar de demissão, cassação de disponibilidade ou destituição de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2º. Por secretário municipal ou autoridade equivalente, por titular de autarquia ou fundação pública ou agente público com delegação do PRI não cidente da Câmara Municipal, quando se tratar de suspensão acima de 30 dias e multa. Inciso 3º. Pelo comando da Guarda Municipal, na suspensão de, até 60 dias e advertência. Inciso 4º. Por titular de unidade organizacional de órgão ou entidade do Poder Executivo ou Legislativo, por delegação, no caso de suspensão até 30 dias e advertência. Artigo 238. A ação disciplinar prescreverá. Inciso 1º. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de função de confiança. Inciso 2º. Em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3º. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se torna conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição, previstos na Lei Penal, aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo sumário ou inquérito disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Artigo 239.
A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Artigo 240. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos inciso 4º, inciso 8º, inciso 10, 11 e 12 do artigo 233, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 241. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do artigo 233, 9 inciso 11, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal, pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão, nas hipóteses dos inciso 1º, inciso 4º, inciso 8º, x e 11 do artigo 233 desta lei complementar.